Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para vocês. Deixa eu me acomodar aqui. Bom, hoje esse vídeo vai para a playlist de processo de criação, então eu vou falar se você gosta deste assunto. Não sei se você escreve ou você tem curiosidade de saber como é o processo de criação de um artista. Claro que esse processo de criação é muito pessoal, né? É o meu processo de criação, cada um tem o seu. Mas aí eu vou revelar uns segredinhos pra vocês, né? Já pedindo pra vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, tá? Compartilharem se quiserem. Bom, meu nome é Melissa Mecenas Oshiro, eu sou escritora, né? E curso... Eu espero que esteja no último ano, né, de artes visuais, né, e eu escrevo desde os 11 anos, mas assim, rapidinho, hoje que eu vou falar é sobre, sabe quando a história passou da metade, sobre as dificuldades do processo de criação, quando você pega, no caso eu tô falando do livro, tá? Mas eu acho que isso pode se aplicar a outro tipo de obra também. Porque assim, quando você passou da metade do livro... Bom, deixa eu falar primeiro para quem não sabe nada, sabe, do que é escrever. O que é mais difícil? Você pode achar que é começar a escrever. Não é. A parte mais fácil é começar a escrever. Aí deslancha. Agora, gente, quando tá lá pela metade, é o primeiro problema. Porque, sabe, daí você tem que voltar, ler de novo. Os meus livros, eles têm muitos personagens. Eu não tenho um livro de poucos personagens. Eu vou criando cada vez mais personagens. Fica quase como uma comunidade, como realmente uma história real, sabe? Eu gosto... Igual tem um livro que eu criei que eu queria falar sobre uma personagem, a Mônica. E daí eu falei, não, mas eu preciso antes falar da mãe dela, antes eu preciso falar da avó dela. E aí eu comecei falando toda a história da avó dela, da mãe dela, e até chegar ela e deslanchou. Então a metade é o primeiro assim, problema, porque... Parece que você já esqueceu tudo o início, o que te fez começar a escrever, e já tá um monte de gente já nessa história, e eles pegaram rumos assim um pouco diferentes do plano original, do que você tinha feito, pensado que seria. Então, como eu escrevo por intuição, que eu quero colocar aqui pra vocês, eu escrevo por emoção, por intuição. Eu sou assim muito água, eu sou muito sentimental. Então, assim, eu sinto muito os personagens, sabe? Os sentimentos deles. E... Então, quando chega... Então, assim, eu nunca sei mais ou menos como que vai ser. Mas eu tenho um plano na minha cabeça, entendeu? Do que seria pros personagens. Quando chega na metade, é o primeiro problema. Só que, assim, eu tô com uma história que chama Borboleta. Bem fofo o nome, só que assim, não é assim tão fofo, porque traz umas coisas bem pesadas no sentido dramático, entendeu? E assim, e me cobra, e me puxa, entendeu? E eu já passei da metade, na verdade eu já tinha concluído essa história, tanto que eu criei outro arquivo chamado Borboleta 2, em que seria para explicar só a história da Catina, que é uma personagem que ela apareceu do nada. E eu, gente, de onde que ela apareceu? E assim, ela tá tão preciosa pra mim, eu não esperava, sabe? O surgimento dela já ia dar o final para aquela história. E eu tive que criar um outro arquivo para falar sobre ela, e daí desenrolou, parece que veio tudo do início. E toda aquela história, aquele arcabouço que eu tinha criado, ela vem contando outra história que se mescla com essa, assim, mas é paralelo. Nossa, sabe, muito complicado.
E assim, eu queria falar pra vocês e fazer um paralelo disso com a nossa vida. Quantas vezes a gente já passou da metade, igual eu fiz 40 anos? Sabe, a gente já... Mas não só a questão de faixa etária, mas parece que a sua vida... Parece que saiu tanto do plano lá que você tinha, sabe? Nossa, quando eu era adolescente, eu já tinha tudo na minha cabeça. Que ia fazer assim, ia me formar na faculdade, ia casar, ia ter não sei quantos filhos, ia estar fazendo tal coisa na minha profissão. Pois é, e daí, sabe, tudo foi diferente. E é como o livro. Então, se o livro é assim também, que eu quero, sabe, passar pra vocês isso. Daí eu vou tirar uma palavra aqui, que eu sou cristã. Eu sei que muitos artistas não são, mas convido vocês a ficarem assistindo pra gente tirar uma palavrinha, porque sendo ou não cristão, Deus fez você e te ama. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Esse aqui é Lucas 24, ressurreição. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Então, esse seria realmente depois que nada faz sentido. Jesus morreu. Sabe? Aquele que veio trazer esperança para nós morreu. E aí? Sabe? Nada faz sentido, como uma história que já passou da metade, já passou do que tinha que ser e não deu certo, o plano não deu certo. E aqui pensaram, não deu certo, não era o Messias, não sei, nada mudou. E aí, gente, para quem permanece, aí que vem a boa nova, porque nada se acabou. Porque Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, então ainda há esperança. Há esperança para essa história que eu estou escrevendo. Porque ontem à noite eu pensei, meu Deus. Porque igual eu tinha criado um personagem que ele era o vilão. E eu comecei esses dias, antes de ontem, eu escrevendo e já me vi ele já não tão vilão assim, já tendo sentimentos, a minha personagem tendo sentimentos por ele. E daí eu pensei, mas o que tá acontecendo? Não era pra ser assim, sabe? Ele é o vilão, vamos acabar logo com essa história. E de repente começa, sabe, a mudar tudo, porque os meus sentimentos estão também interferindo na história. E a minha vida, o que tá acontecendo na minha vida também interfere na história. Então, pode parecer que não tem sentido, mas quando eu olhei ontem à noite eu pensei... sabe, que de uma forma muito estranha tudo fazia sentido. Que tinha que ter sido assim a história. Como a minha história também. Não só a história dos meus personagens, mas a minha também. Deu tantas voltas, porque era aquele aprendizado que era pra ter mostrado, sabe? Não uma linha reta. Sabe, pra gente, igual alguém for fazer um retrato meu... né? É preciso que a linha dê muitas voltas, sabe? A gente não tá interessado, Deus não tá interessado em linhas retas, é preciso dar voltas. E Deus tá interessado na tua história, principalmente se você não for cristão, principalmente se você for ateu. Deus está muito interessado na sua história, nada se acabou, sabe? Ele te ama, sabe? Todos os teus detalhes, ele te fez perfeitamente, não importa o que passou, sabe? E até tudo que passou, Deus vai pegar e vai te mostrar por que isso aconteceu, sabe? Vai dar um sentido para isso. Aqui, sabe, eles estavam tristes e as mulheres, olha, engraçado, né? Eu sou mulher,
escrevo muito sobre mulheres, e as mulheres, sabe, presenciaram isso, sabe, foram as primeiras, e contrário, os homens não acreditaram. Pode ser que você não acredite na tua história, pode ser que eu não acredite na minha história, pode ser que ninguém acredite na nossa história, mas tem alguém que acredita na nossa história, que morreu por nós. Se ele venceu, nós também vamos vencer, porque ele é por nós. Então, é isso, gente. O processo de criação de um livro, de uma obra, é muito parecido, sabe, com a vida. E por isso é tão precioso para mim esse propósito. E eu vejo Deus nele, sabe? E a Catina, a Catina é uma menina muito sofrida. Mas ela vem e Deus de alguma forma fala para ela apresentar a história dela, sabe? Para algumas pessoas. E ela sempre fala assim, mas eu não quero, mas eu... Porque eu... E gente, um dia vocês vão conhecer a Catina, porque é muito bom. É uma personagem que ela surge no livro lá pra depois da metade, mais pro final. Nem eu esperava que ela fosse surgir. Então, acho que Deus tem muitas surpresas, sabe, para as nossas vidas. A gente tem muito o que aprender com pessoas, sabe, que vão surgir de repente na nossa vida, com pessoas que a gente não julga, a gente julga que elas não têm nada para nos ensinar, e elas têm. É isso. Chega em algum momento que a nossa história tá tão cheia como um livro, sabe? Que a gente fala, não, sabe, eu não sei, vou partir pra... Igual às vezes eu penso, vou deixar esse livro de lado, vou escrever outro. Mas não dá pra você protelar, sabe? A tua história é importante, essa história que eu tô escrevendo é importante. Então, tem alguns momentos da vida que tá tão pesada a história, que a gente não vê sentido, e a gente não tem fé, sabe? E a gente tem que confessar isso. Deus, não tenho fé. Deus, eu não tenho esperança. Deus, eu não tenho força. Me ajuda. Eu passei por uns dias assim que eu não conseguia orar, não conseguia abrir a boca para orar. Eu não tinha fé nenhuma, não tinha força nenhuma. Então você tem que pedir, Deus, tenha fé por mim, Deus. Espírito Santo, me ajuda a orar. Eu lembro que quando meu cachorrinho não tava muito bem, e às vezes eu cantava pra ele aquela música: Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Então, gente, até pelo seu cachorrinho você pode orar. Tem dias que você não tem
fé, não tem força, não tem nada, pede pra Deus que Ele ore por você. Muitas vezes eu pedi para que Deus viesse e quando eu tava deitada, às vezes com dor, muito triste, em pânico, para que Deus deitasse comigo, me consolasse no colo dele. Fica aqui, eu falava, Jesus, não vai embora, fica aqui comigo, me consola. Eu só tenho você. Então, assim, fala com ele, pede, entendeu? A gente não precisa ter fé toda hora, mostrar que tem fé, que crê. A gente cai, o pai tá aí pra isso, pra levantar a gente. Como minha filha às vezes cai, ela fica chorando, esperando que eu vá lá e eu vou, consolo ela, levanto, tá tudo bem. E muitas vezes é o susto, não aconteceu nada na maioria das vezes. E ela espera esse consolo meu. Então faça isso, tá? E tudo vai fazer sentido. Muito mais sentido se a tua vida fosse uma linha reta, entendeu? Se tudo tivesse dado certo de primeira, se tudo fosse, sabe, tão bonitinho, perfeitinho como as pessoas esperavam de você, ou você mesmo esperava de si mesmo, sabe? E porque através da tua história, como é a história da minha personagem Katina, as pessoas têm muito que aprender e as pessoas verão Deus através da tua história, sabe? A tua história tem muito que emocionar as pessoas, que levar esperança para as pessoas que estão querendo desistir. E se você quer desistir, olha, uma coisa que eu coloquei no meu coração, que já tive depressão, síndrome do pânico, momentos suicidas, uma coisa que eu coloquei no meu coração, não ir pelos meus sentimentos. Nunca pelos meus sentimentos, sabe? E de colocar um voto com Deus, uma promessa com Deus que eu permaneceria, independente da minha vontade, independente, sabe, de toda a dor que eu passasse, que eu ficaria aqui, enquanto Ele quisesse. Porque é como um personagem que tá no livro, enquanto ele tá ali, sabe, ele precisa cumprir algo. E muito mais, nós somos muito mais que um personagem. E eu tenho certeza que se você estivesse assistindo a tua história de fora, você torceria pra você ficar, pra você cumprir, sabe? Pra você esperar, pra você ter fé, sabe? Porque essa história tem um final feliz. E eu te digo mais, não tem um final feliz, tem vários. Beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, gente.